Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Professora Ana Lúcia no nosso canal Ótima Temática. Como eu sempre venho aqui, hoje vim trazer uma temática ótima dentro da nossa matemática, que não é má, né? Ela é ótima, ela está presente sempre no dia a dia e por isso hoje eu vim falar um pouco sobre frações. Gente, é uns problemas envolvendo frações. Você sabe, isso aqui, tanto para quem está estudando para a EJA do ensino fundamental, do ensino médio, para você, aluno de quarto, quinto, sexto ano, às vezes até do ensino médio, e para você, pai ou mãe, que às vezes precisa auxiliar seu filho e não lembra mais como que se lida com essas coisas de frações. Frações é um assunto que tem muita coisa. E hoje eu vim trazer, então, 3 probleminhas para a gente resolver. Bom, com 12 litros de leite, aqui está o probleminha 1. Quantas garrafas de 2/3 de litro poderão ser cheias? Então, o que acontece quando a gente tem um problema? A gente sempre tem que tentar entender. É isso que eu sempre quero trazer para você, o entendimento. Então, 2/3 de litro. Esse 2/3 lá pode ser escrito assim ou assim, né? 2/3. Como a gente já falou, 2/3 é uma fração própria. Isso quer dizer o quê? Que lá numa garrafa, vou fazer uma garrafa aqui, tá? Lá numa garrafa, uma botella de leite. Vamos repartir ela em 3. A parte de cima que tem o gargalo, então ela tem que ser maiorzinha, tá? Digamos assim, 3. E aí, essa garrafa aqui, no litro vai ser colocado 2/3. Quer dizer, a garrafa tem 2/3 de litro, né? Então são 666 ml, dividido os 1000 ml em 3 e é pego 2. Então, 12 litros vai dar mais que 12 garrafas dessa quantidade ou menos? Vamos pensar? Vai dar mais, né? Porque ele não chega a ser 1 litro, é 1 litro repartido em 3, né? Essa garrafinha de 2/3, ela tem o que cabe num litro nessa quantia, né? Então vai ter que dar mais, ó. Veja que num litro vai ir ali e vai sobrar pouco do litro para a próxima garrafa, né? Como é que a gente faz esse cálculo? 12. Nós vamos pegar essa quantidade e vamos dividir por 2/3, né? Ele vai ser repartido em garrafinhas de 2/3. E aí a gente divide por 2/3. Nós temos uma divisão de fração, né? Como é que a gente faz isso? Existe a regrinha da matemática que diz: copia a primeira, que no caso essa fração é um número inteiro, mas é uma fração, inverte a segunda e multiplica. Então vamos lá. 12 vezes inverte a segunda. O que está no denominador passa para o numerador e o que é numerador passa para o denominador. E aí multiplica. A multiplicação é direta, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 12 vezes 3, 12 dúzia. 3 vezes 10, 30, 3 vezes 2, 6. Então, 36. E aqui o que está embaixo do 12 que não aparece, eu vou colocar de verde, é o 1. 1 vezes 2, 2. E aí depois nós vamos ter o resultado final. Toda fração é uma divisão. 36 dividido por 2, 18 litros. 18 garrafas, aliás. 18 garrafas com aquela quantidade, né? De 2/3 de litro, tá? Como, por exemplo, se a gente quisesse engarrafar cerveja, né? As latinhas ou as garrafas, elas não possuem, existe os litrão, que é o litro, né? Mas
as garrafas não possuem 1 litro, possuem menos, então dá mais quantidade de vasilhas, né? Muito bem. Marta tinha R$ 175. Gastou 1/7 de 1/5 dessa importância. Veja bem, o que aconteceu com esse 175? Gente, quando nós temos fração de outra fração, como é que eu resolvo isso aqui? Eu, sempre que tiver o D, 1/7 de 1/5, ele é uma multiplicação. Esse aqui indica multiplicação. Multiplicação. Certo? Então vamos lá. Multiplicação multiplica direto. 1/7 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 7, 35. 1/35 avos. Mas nós queremos saber a importância, o valor. Ó. Marta tinha R$ 175. Gastou 1/7, então ela gastou 1/35 avos. Meu Deus do céu. Então, esse nosso 175, ele foi repartido em quantas partes? Qual é o denominador? 35. Nós vamos dividir 175 dividido pelos 35. 17 dá para dividir por 35? Não, vou pegar todo ele. Aqui, como aqui termina em 5 e 5, eu vou apostar no 5. Vamos ver se vai fechar. 5 vezes 5? 25. Sobe 2. 5 vezes 3? 15. 16, 17. Olha só, deu uma divisão exata. O que quer dizer este 5? Que se eu dividir o 175 em 35 partes, cada parte dá 5. Então, ela gastou uma dessas 35 partes. E essas 35 partes, cada 35 avos vale 5. Ou melhor, o 175 foi dividido em 35. Por isso deu 5, né? E aí, quantas partes desses 5 a pessoa tomou, a Marta? Uma. Então, quanto que ela gastou? Gastou uma parte que vale 5, certo? E aí, ó, ela gastou 1/7 de 1/5, que vale 1/35, dessa importância. Quanto sobrou? Se ela gastou 5 e tinha 175, resposta final, quanto sobrou? Resposta, sobrou 175 menos 5? 170 reais. Tá? Então, o que a gente tem de importante aqui? Tem o D, que o D uma fração de outra fração, isso aqui é importante, é fácil, razoavelmente fácil, indica uma multiplicação. Multiplicação de fração multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Multiplicou, deu 1/35. Então, quer dizer que esse nosso 175, como deu essa fração de outra fração, ele foi dividido em 35 partes, que tá aqui, ó, 35. Então, cada parte vale 5. E como ela gastou apenas uma dessas 35 partes, e essa uma parte vale 5, ela gastou 5. Quanto sobrou? 175 menos aquele 5, sobrou 170. Pessoal, conseguiram entender? Vamos para a última. Se são decorridos 3/8 de um dia, que horas o relógio marca nesse momento? Bom, tem questões que às vezes eu tenho que pensar um pouquinho mais, mas para mim isso aqui é muito simples. São decorridos 3/8 de um dia.
E fala também em horas. Então, eu tenho que pensar quantas horas tem o dia. Quantas? 24 horas. Então, o dia tem 24 horas. E aqui, ó, eu tenho que saber 3/8 de 24. Quando eu possuo o D, é uma multiplicação. Então, vamos lá? 3/8 de 24. Multiplicação. 24 vezes 3. Vamos para o rascunho. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72. Dividido por 8 vezes. Quando não aparece, olha só. Quando não aparece é porque é 1. 8 vezes 1, 8. Tabuada do 8. 72 dividido por 8. Vamos lá, 8 vezes 72 dividido por 8 é igual a 9. Já temos a resposta final. Que horas o relógio marcará nesse momento? Marcará às 9 horas. Tem outro jeito de fazer isso aqui também. Dá para dividir e depois multiplicar. Ó. Por exemplo, 3/8 do dia. Então, eu vou pegar minhas 24 horas e vou dividir por 8. 24 horas dividido por 8, né? Que dá 3. 3 vezes 8, 24. Então, aqui, ó, cada oitavo são 3 horas. E como já passou 3/8, então aqui foi dividido o dia em 8 partes. 8 partes de quantas horas? De 3. Como já passou 3/8, então passou uma vez 3, outra vez 3, outra vez 3. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, que também dá o resultado. Pessoal, espero ter colaborado. Dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E outra coisa, escreva no comentário ali se entendeu, se não entendeu, para explicar de uma outra forma, que eu volto aqui ajudar você. Grande abraço, grande beijo e bons estudos.